Nossa, que calor, hein? Olá. Boa tarde, noite. Boa tarde. Boa noite, né? Lá em Portugal a gente sempre fala boa tarde esse horário ainda, né? Mas lá até, agora não, mas 9 horas da noite ainda tá claro no verão, né? Pois é, pois é. Vamos ver E se aí? temos... Boa noite. Não, aqui. O Tem já. pessoal fica... Hã? Oi? Isso é saudação, porque a gente começou? Deve ser, né? Esse é buzinaço para nós? Deve ser, Então tá. deve ser. Boa noite, gente. O som tá bom? Podia. Tem alguma coisa metálica? Um ruído. Deixa eu pôr isso aqui, que às vezes melhora. Melhora, com Ok? certeza. Eu estou com o ventilador ligado aqui, eu não sei, eu acho, mas ele é muito silencioso. Se tiver dando alguma alteração, você me fala. Tá. Oremos. Mas e aí? Melhorou o som? Muito. Consideravelmente. Obrigada. Boa Eleonor. noite, Leonor, tá boa? E Eu nós estou estamos vendo. aqui, né, nesse caos, com as últimas notícias, então, né? Olha, eu estou me abstendo. Eu estou muito em off desde ontem. Eu acho que o meu senso de autopreservação falou mais alto, assim, e eu não consegui assistir nada do que eu normalmente assisto, das fontes que me mantêm bem informada. Eu fiquei sabendo pelo meu pai hoje do acontecido. E assim, não sei por que eu não fiquei surpresa. Eu falo, meu Deus, isso é um sintoma grave, porque você vai perdendo a capacidade de se chocar, de se indignar, tudo, nada Sim, mais te surpreende. é. Mas a gente precisa encontrar uma forma, né? Eu andei refletindo sobre isso, primeiro falando sobre o tema, né? De que as pessoas morrem de rir desses nomes que a gente arruma para as lives, né? Não esqueça do choque que foi a primeira, né? Quando a gente perguntou se preparado para morrer, as pessoas. E, na verdade, não é só forma de chamar atenção, mas é uma forma diferente, né? Da gente trazer os temas. Ô, Leonor, a gente está falando especificamente do Brasil, mas, né? É só um detalhe dentro. Na verdade, não é só Brasil, né? Porque o que está acontecendo aqui faz parte do que está acontecendo no Faz mundo, parte do, né? do, É do, do só um plano. braço a mais dessa história toda, né? Então, assim, eu estava até lendo agora uma postagem daquela Karina Michel, alguma coisa, esqueci o nome, sobrenome dela. Ela mora até na Itália, mas ela é brasileira. E ela falando que assim, que nós como povo nos esquecemos, ficamos em brigas partidárias e esquecemos que somos um povo e que estamos todos dentro do mesmo barco. Então, quem aplaude o que está acontecendo para o lado está esquecendo que não acha que vai levar o respingo disso tudo, né? É só na hora que acontecer que vai perceber. Aí talvez não dê mais tempo, né? Enfim, né? Nós temos que prestar atenção, é agora, né? É agora. Mas em Então, relação a essas pessoas que vibram ao contrário, que vibram como se não fossem afundar junto com o barco, né? Às vezes elas acham que tem
bote salva-vidas surpresa reservado só para elas, né? Às vezes estão sabendo de coisas que a gente não está. Sim. Mas eu estava analisando. Só rir, gente. Então não faz bem de não ver, Leonor. Tem hora que assim, a gente vai a roldão mesmo, sabe? É melhor que não veja. A gente vai sendo empurrado de um jeito ou de outro, não tem como. Mas, Sim. quando a gente não sabe, a gente consegue se manter um pouco... Digamos que a gente está indo no fluxo também, mas de primeira classe, onde a turbulência não é tamanha, onde a gente vai com umas mordomiazinhas e não sofre tanto. Tem hora que eu, sinceramente, começo a pensar se não é vantagem ser alienada. Isso porque eu me considero, assim, né? Eu sempre me considerei um bocado alienado das coisas mundanas, mas tá num ponto, assim. Eu fiquei refletindo justamente. Hoje até veio, né? Hoje de manhã eu estava aqui estudando fazendo minhas traduções e coisas em relação a Maria Madalena, e eu vi uma palavra, né? Quando eu fui traduzir, me remeteu imediatamente à dama, né? De Telos, né? O regente de Telos. Mas na hora que eu li a dama, me veio a dama e li de trás para frente. A minha cabeça fez assim, a dama amada. Né? E aí veio um texto, né? Uma mensagem, e falando que o campo de tensão está fazendo com que a gente não enxergue, né? Com que as pessoas não enxerguem. E o medo baixando bastante a frequência. Então, por um lado, a gente tem que estar atento ao que está acontecendo, inclusive para saber o que fazer, para onde ir. Eu estou participando de um grupo que é Todos Juntos por Gaia, onde ali, né, é de Portugal e aqui do Brasil, né? Mas é do mundo, né? Porque todo mundo está incluso nessa história de Gaia, né? E que algumas coisas que temos que prestar atenção e já ter de antemão preparado. Quando numa cidade, boa tarde, Georgia, quando numa cidade se proíbe de comprar gasolina só com autorização da prefeitura, nessa autorização você tem que dar os seus dados. Para que você está comprando gasolina? Se você é serviço essencial, não adianta você ser um cidadão comum e tiver uma emergência dentro de casa e não ter gasolina para poder te levar para um hospital, por exemplo. Se você é cidadão comum, você não tem direito de comprar gasolina. Você é no estado de São Paulo. Então, assim, quando a gente começa a ver essas coisas, né, esse grupo fala, temos que estar atento. Em estoque de comida, em estoque de água, em ter pessoas onde você pode se reunir, gente que tem área para plantar, comida, né? Apesar de que se faltar, vão invadir tudo quanto é lugar, né? Assim, mas assim, a forma como está se conduzindo no mundo, porque não é só Brasil, né, gente? Não é só Brasil. É no mundo, a forma como tudo está acontecendo, como tudo está caminhando, já ultrapassou e muito ser uma doença. Né? Tá num controle absoluto de tudo. Né? Boa tarde, Rejane, tá boa? Então, assim, a gente vai entendendo que ultrapassou tudo. Nós temos, como na mensagem que veio para mim hoje, manter o equilíbrio, confiar no eu interno, na conexão interna, que é o que nós temos que fazer urgentemente, nos manter nesse alinhamento para até poder escutar, ouvir e estar no lugar certo na hora certa, né? Porque senão, né? Boa tarde, Roseli.
essa questão do... Boa tarde, Rejane, boa tarde, Roseli. Essa questão até da gente estar atento, até para ouvir, né? Então, remetendo ao tema da nossa conversa de hoje, né? Olhos de ouvir e ouvidos de entender. Os olhos de ouvir significa estar antenado, estar atento o suficiente para ouvir as palavras das entrelinhas, né? Para captar o que está sendo dito além das palavras. Né? E os ouvidos de entender vêm exigir justamente isso, um refinamento, né? É apurar mesmo a audição para ouvir até o que não está sendo dito, ou ouvir até o que ainda nem foi pensado, né? Que é essa capacidade de antever, de antecipar e de captar as informações no campo, né? Então, para quem ficou curioso com olhos de ouvir e ouvidos de entender, isso foi um insight que eu tive durante uma aula da Dulce, que veio essa frase, e agora a gente entende, né, que é um momento de... Na época, a gente já era instado a começar a praticar. Eu tenho uma amiga que tudo que a gente tinha que fazer juntas, a gente nunca combinava, a gente só deixava mais ou menos acertado e nunca combinava com exatidão os detalhes. E aí um dia a gente começou a perceber, né, o dia que a gente percebeu isso, a gente foi, por quê? E a informação que veio que era justamente já um treino de telepatia, né, um treino para essas outras faculdades que a gente sabe que tem, que são já nossas, elas são atributos da raça humana original e que a gente foi perdendo, né, ao longo do tempo. Sim. Ei, Luquinha, boa noite. Olá, boa noite, Luca. Mas é isso, até para entender, né, o Vanessa, porque não adianta você ouvir e não conseguir traduzir, Sim. Né? E perceber esse nível sutil, né, das entrelinhas do que está sendo dito, né? Né? Desse espaço entre uma palavra e outra que é plena de informação, né? Mas muitas vezes as pessoas estão tão no concreto, estão tão só ali no dia a dia, no arroz com feijão, que perde essa capacidade de abstração, de expansão mesmo, né? De viajar nas palavras, de viajar no que está ali, né? Sendo transmitido. Mesmo que aquilo que esteja sendo transmitido não seja nada muito lindo, poético, nada. É isso aí que a gente está vendo que está acontecendo no mundo. Né? Porque isso que está acontecendo no mundo está falando muito mais do que está sendo mostrado. Muito mais. Mas nós temos que conseguir enxergar, né, além. E isso é para tudo na nossa vida. Né? Se a gente quer expandir, se a gente quer crescer, seja em que área for, né? Nós precisamos dessa escuta, que é a escuta absoluta, ou dessa visão, porque, na verdade, é começarmos a acessar os sentidos extras que temos, que não são só esses 5, né? Esses são os rasos, são os basiquinhos. Né? Nós temos milhões de outros sentidos, né? Segundo os egípcios, é para lá de 57 sentidos. Então, assim, nós temos muitos sentidos, mas para ter esse acesso, para esse entendimento, essa absorção desse algo mais, aí cabe a gente parar, né? Até parar de assistir determinadas coisas para poder ter paz de espírito e poder
tranquilidade para se voltar para o eixo, né? Para se voltar para o eu aqui e conseguir, então, transformar tudo aquilo em uma ação mais pertinente, em uma ação mais consciente, né? Diante de tudo que está aí, né? Se apresentando. Boa noite, Miriam. Boa noite, Dulce. A gente tem falado aqui, né, repetidas vezes, em relação à dificuldade que a maioria de nós, tidos como despertos, eu não sei se é bem a palavra apropriada, mas digamos que a gente esteja com uma viseira um pouco menor. Essa dificuldade que nós temos para conversar e para poder tentar mostrar aquilo que a gente vê para as outras pessoas que não veem da mesma forma. Estava até conversando com um amigo sobre isso hoje. E aí, assim, não adianta a sensação de impotência, de frustração, de quase desespero que dá, mas quando eu olho para trás hoje, eu me sinto até meio estúpida, talvez seja a palavra. Ou inocente, não sei. Não, é porque quando a gente olha, vamos ser um pouco mais gentis, né, com a gente mesmo, afinal de contas, Deus em mim sabe que eu procurei dar o meu melhor. Mas, olhando para trás e a gente vê que o plano foi tão meticulosamente executado, e que a gente olha hoje e vê a que cada passo, a que finalidade que cada passo serviu, né? Então, quando lá atrás a gente falava sobre a questão do flúor na água, por exemplo, colocada na época de Hitler, e a gente, inclusive, por muito, né, já faz um tempo que eu optei por pasta de dente sem flúor, pelo menos, que é para não ampliar isso ainda mais. E muita gente falava, mas isso é bobagem. Uma certa classe profissional, então, não, que absurdo, não pode tirar o flúor, criança, né, principalmente, tem que ter. Como é que vai ser com a questão das cáries? O meu filho, pelo menos, é um que sempre usou, agora não mais, mas, né, até uma certa idade, ele só usou pasta de dente sem flúor e nunca teve uma cárie. Sim. E aí a gente olhando, né, porque a gente sabe que a principal função foi justamente a cristalização da pineal. E a pineal é que a ciência, a dona ciência, senhora ciência, toda poderosa ciência, não atribui nenhuma função, né, ou até recentemente não atribuía, nós sabemos que ela tem simplesmente o papel de nos possibilitar a conexão com o divino, né? É justamente essa glândula que guarda, digamos, a nossa centelha ou o nosso chip de conexão com o divino. E aí, como consequência dessa cristalização, desse embotamento, né, as pessoas realmente perderam uma parte da inteligência. Quando eu falo as pessoas, eu nem estou me excluindo, não, tá? Porque eu acho, né? Mas eu acho que nós conseguimos ainda ver um pouco além, talvez porque a gente se preparou, até em função de experiências anteriores, a gente teve acesso a algum segredo, a gente fez algum pacto, algum código, a gente teve acesso a algum código que nos permitiu, nesse momento, ficar um pouco imune aos efeitos disso, mas não totalmente, porque é impossível. Mas, junto com essa questão da perda da conexão com o divino, uma parte da inteligência foi embora. Uma parte importantíssima da inteligência foi desativada. Sim. E é isso que está fazendo falta agora, porque realmente as pessoas
É desesperador isso, gente. E você vê que não adianta, porque a pessoa não alcança, a questão não alcança aquele entendimento. É quase como você querer ensinar para uma criança que está no primário uma equação de segundo grau. A sensação Eu, de uns tempos para cá, Vanessa, eu falei, eu todo dia me prometo, eu não falo mais nada, eu vou ficar calada. Dulce, eu falo comigo, Dulce, fica calada. Mas eu não aguento, quando eu leio... Aí a resposta é, lá vem você com as suas teorias da conspiração. Aí eu falo assim, gente, será que eu é que estou errada? Eu estou no planeta errado, eu enxergo algo que os outros não enxergam? Ou eu estou realmente... Olha que eu nunca fumei nada, nunca tomei droga, não bebo. Eu falei assim, deve ser a água com flúor que está fazendo eu viajar na maionese. Eu não sei, porque eu falo assim, gente, não é possível. Aí você entende o que é uma massificação, e quando você falou foi tudo feito meticuloso, a pessoa, quando ela entende do processo, ela planta um carvalho para crescer, ele dura 100 anos, quando ele fez 100 anos, alguém teve que plantar uma semente. Sim. 100 anos antes, ele plantou, ele não viu aquele carvalho crescer e ficar daquele tamanho. Ele plantou, igual tâmara também. Quem planta tâmara não come tâmara, né? Agora, mas a pessoa, ela tem a visão, ela sabe que aquela mexida no tabuleiro, no jogo de xadrez, lá vai ter um impacto. Vai derrubar a torre ou o rei. Ela sabe como andar e como conduzir. E aí você fala, gente, olha, ele deu esse passo, presta atenção. E as pessoas, lá vem você com essas teorias. Aí eu calo, aí eu falo assim, ok. Mas aquilo dentro de mim, eu falei assim, não, eu realmente tenho que parar, eu tenho que ficar quieta e voltar para mim. Talvez a mensagem que veio para mim hoje foi exatamente para eu, assim, serenar internamente, para poder fazer o que eu tenho que fazer, continuar vibrando outro nível de energia, porque esse aí está baixo demais, está denso demais, está uma coisa assim que você fala assim, misericórdia, né? O que é? Né? Porque eu falo assim todo dia, cadê o botão vermelho? Tem que dar um botão vermelho, resetar tudo, porque não tem mais jeito, a humanidade falhou. A humanidade falou, aí você fala, não, Dulce, calma, respira, Dulce, volta. Mas como combater essa informação que está sendo esfregada na cara da gente, assim, né? Porque é uma sensação mesmo de que, sim, nós falhamos. Aí vamos olhar por outro lado, né? Nós estamos realmente no fim do mundo. Eu que nunca acreditei no fim do mundo, já nós estamos no fim do mundo. Pelo menos no fim da humanidade estamos. O ser humano como ser humano acabou. O fim do mundo como nós os conhecemos, o mundo como nós os conhecemos, acabou em fevereiro do ano passado, né? Isso já é fato. Sabe quando a sensação de estar no Titanic, na hora que ele vai bater lá com aquele iceberg gigante, que não tem como desviar e não tem como fazer nada? Nós estamos no Titanic à espera dele se chocar. Você sabe que o dono do Titanic, um dia antes, desistiu de viajar, né? Uhum. Bom, enfim, isso é só uma teoria da conspiração. Aliás, já podia usar outro nome, porque esse já está muito batido, gente. Já não, né? É coisa mais passada já. Pois é. Vamos ver. Quem falou aqui alguma coisa? Vamos ver. Ei, Kátia, ei, Eliana, tá boa? E Eliana. A Kátia colocou aqui. Coloca aí.
A Kátia, o Brasil não tem regularização do nível de flúor em águas tratadas, ou seja, tudo tem flúor e não sabemos a dosagem. Como a mesma coisa acontece, Kátia, com os agrotóxicos, né? Aqui a gente tem excesso de agrotóxicos nos alimentos, né? Mas como os alimentos transgênicos, que tem um lado aí que luta em tirar o símbolo de transgênico das comidas, porque que tem, né? A comida transgênica não faz mal a ninguém, só aumenta a quantidade de comida para todo mundo. Essa é a fala, né? Só que a gente não entende, né, como uma determinada picadinha aí, tem 2 ou 3, né, que tem essa picadinha aí, que também vai mexer, vai ser uma transgenia aí, né, que a gente não sabe muito bem o que vai acontecer, mas enfim, as pessoas aceitam, rezam, pedem, pelo amor de Deus, para levar, sem saber as consequências futuras, porque nós não temos tudo, não tem tempo. Não tem, não tem. Não. Gente, quando você vai conversar isso com alguém da área, e que a pessoa... Eu passei por isso semana passada, eu fui levar meus pais ao médico, ao geriatra. E a gente já tinha acontecido uma coisa muito hilária, que na primeira consulta, quando eu fui marcar, a pessoa, a atendente do plano de saúde, que é um plano de saúde específico para idosos, falou para mim assim: mas seus pais não têm idade para consultar com geriatra ainda não. Minha mãe vai fazer 80 anos no mês que vem. Aí eu falei, como assim? Qual que é a idade? Não, é 85 anos. Eu falei, hã? Desculpa, eu acho que eu não estou entendendo. Você pode me explicar direito? Porque, que eu saiba, essa especialidade serve, inclusive, para prevenir, para construir uma idade avançada, saudável. Boa, Né? Para poder chegar lá com saúde, que serve. Beleza. Aí ela falou, eu falei assim, mas isso significa que eles não podem consultar? Não, de forma nenhuma, se a senhora quer, nós marcamos. Sim, eu quero, por favor. Quando eu cheguei para consultar, aí já foi a segunda consulta, porque a primeira pediu o exame, quando fomos levar o exame, a médica teve Covid, a gente teve que desmarcar e caiu em outra médica agora, que eu até achei bom. Beleza. Porque nós não vamos fazer isso agora, deixa para quando tiver vacinado. Aí a médica olhou, vocês vão tomar vacina, né? Aí um só olhou para o outro, assim, tipo assim, agora nós não combinamos isso, né? Porque assim, eu exponho a minha opinião. É lógico que eu não posso exigir, eu não posso impor, mas eu deixo muito claro, eu mostro as informações, eu mostro o material a que eu tenho acesso, eu falo, vocês vão decidir. Mas a gente está aqui, todo mundo tomando aquela outra coisinha de 15 em 15 dias e tal, né? E então, eu exponho. E aí, quando um olhou para o outro, aí ele falou assim, aí meu pai falou assim, doutora, pelo menos por enquanto, não, mas tem que tomar, vocês precisam tomar sim e tal, já está chegando a vez. Aí ele virou e falou assim, mas eu vi agora, inclusive, que um país aí suspendeu a aplicação, porque estava tendo... Aí ela virou e falou assim, não, mas isso é só um país que... É só um país que aconteceu. Eu falei assim, não, gente, eu não vou bater boca com ela, não, porque não vai levar nada, deixa quieto, eles já estão informados. Mas assim, falando, sabe, com a maior disfarçatez, uma verdade... uma mentira, aliás, né, que a gente tem como contestar, porque a mídia vendida e oficial, ela não mostra, mas a gente tem como acessar, graças a Deus ainda, né? Ainda, por enquanto. Mas aí, o pior de tudo foi o que ela falou depois, que meu pai ainda questionou, falou, mas eu acho que essas vacinas, não pode falar a palavra, essas coisinhas não foram estudadas o suficiente, não teve tempo para poder... né, elas chegarem a um estágio seguro. Aí ela falou, não, mas o senhor está enganado, não tem problema não. Sabe o que acontece? A tecnologia já avançou muito e todos os cientistas, vários cientistas de todos os países se uniram porque era interesse de desenvolver isso mais rápido. É por isso que saiu tão rápido. Eu olhei e falei, gente, eu não acredito.
que essa mulher está contando essa historinha para boi dormir. Mas eles acreditam nisso e é a história vendida, né? E quando você fala do número de óbitos em relação ou a diversos casos, que não são poucos, né? Eles falam que ainda compensa pela quantidade de gente que está ficando bem. Então, não, isso sim, quando não fala complexo. Que são isso quando não fala que são outras causas, né? Porque para isso aí a pessoa até hoje não tem nenhuma relacionada. A pessoa tinha comorbidade, a pessoa tinha alguma complicação, a pessoa, né? Para isso tem outras desculpas. Agora, para o problema em si, para o que, né? O que o bichinho causa, não tem, não. Então é tudo. Não tem. Sempre são 2 pesos e 2 medidas para o que se interessa. Por isso que é tão importante o título dessa live. A gente tem que aprender a escutar, a ouvir, a entender o que está sendo dito por detrás do que está sendo dito. Exatamente, porque que é uma questão jogo. Até de. É uma questão de entender o que eles querem que você acredite. Sim. Por que essa informação está sendo dada assim? A que eles querem levar você a acreditar? E aí você vai para o outro lado. Sim. Né? Sim. Se a seta deles aponta para cá, você vai para o lado oposto. E assim, e mesmo que não se entenda, né? Quando eu falei que eu estava lendo o posicionamento da Karina Michel, alguma coisa, eu esqueci o nome dela. Eu acho que é Michelin. Michelin, não sei se é. Bom, enfim. E ela falando que as pessoas que estão brigando pelos lados, né? Eu sou partido tal, eu sou tal, eu defendo um lado, eu defendo um outro. Elas não estão entendendo que isso faz parte do jogo. Quanto mais se briga, mais se enfraquece. E as pessoas perdem o foco. Elas ficam nessa briguinha superficial e perdem o que está acontecendo por detrás dessa história. O grande jogo e o grande controle, né? E não entendem que esses 2 lados que brigam se chama massa de manobra. E a massa de manobra não tem bunker, não tem a estação espacial para poder fugir, não tem castelo, né? Essa massa é a massa comum, que vai se afundar, vai junto com os 2 lados. E aí é que a grande questão, vamos continuar brigando ou vamos nos unir? Nós temos que nos unir numa voz só. Nós temos que aprender a fazer isso. Não estou falando em guerra, eu estou falando em atitude, em posicionamento, mas enquanto ficam na briguinha de lados, não se chega a um senso comum. Porque nenhum dos lados quer o bem do todo. Isso eu já falei 500 milhões de vezes. Enquanto eu estou brigando por um lado, eu quero só que o meu lado se dê bem. O outro é que se exploda. Né? Quando aconteceu lá em Paris, que uma senhora negra foi assassinada por um terrorista dentro de uma igreja, estava na hora errada, lugar errado na hora errada, né? Diz que não existe isso, você sempre está no lugar que tem que estar. Mas, enfim, ela estava lá e foi atacada. Como quem atacou era um muçulmano, ninguém falou aqui no Brasil. A negra que foi assassinada, mãe de não sei quantos filhos, deixou não sei quantos filhos órfãos. Não se abriu a boca para falar um a respeito. Nada. Aí você vê que não é pelas minorias, não é pelos posicionamentos das diversos grupos e clãs, né? Não é por eles. É uma ideologia construída. E só quem fala aquilo é que é bacana. Se você falar contra, você pode ser vermelho, azul, amarelo, preto, cor que for, do jeito que for, que não interessa para eles. Entende? Então, isso é muito perigoso e muito triste. E isso enfraquece.
as pessoas não entenderam que a gente tem que ser humano, independente de qualquer coisa, desde religião a cor, a sexo, não interessa isso. Somos seres humanos. E enquanto não entendermos isso, né, que se a gente fica defendendo a quebra de um lado, só porque o outro não fala a língua que eu quero, nós vamos destruir e ser cúmplices da destruição, não só do nosso país, é do planeta como um todo. Né? Então, assim, eu falo assim, eu falei que eu tenho que parar de ler, parar de ouvir, parar de porque assim, né? Eu já ouvi, inclusive, que fala assim, então quer dizer que só as informações que você lê que são as certas, as da mídia grande estão todas erradas. É só prestar atenção, né? Eu falo assim, siga o dinheiro. Veja quem financia. É uma grande forma da gente entender de onde vem a informação. Se você está sendo comprado, se a pessoa está sendo vendida, ou aquela informação ali está servindo de base para alguma coisa, né? São as tais... nem sei. O fato é que vamos, então, encarar essa metáfora do navio, que pode não ser o Titanic. O navio que está indo vai se chocar contra um iceberg gigantesco. E não há o que fazer. Não tem como pular do navio, porque as águas são geladas. Se pular, vai morrer. Sim. E também tem animais ali famintos à espera. Então, o que nós vamos fazer? Enquanto a gente está indo, nesse momento, eu me lembro de quando eu estava no avião, que eu achei que ia cair, né? Eu já contei essa história também, que eu comecei a pensar, quando eu percebi o que estava acontecendo, que eu estava muito antenada no que eu estava assistindo na telinha, e quando eu percebi, o pessoal já estava gritando, porque eu tinha sentido que a turbulência estava durando mais tempo que o normal, mas então é uma turbulência, ok? E quando eu dei por mim, quando caiu a ficha, as pessoas estavam gritando e eu vi mesmo que o negócio era sério quando o sinal lá da televisãozinha sumiu. E aí eu fui obrigada a prestar atenção no entorno, né? Sair da realidade ali que estava agradável. Bom, pensei comigo, gente, por Deus, com essa tranquilidade que vocês estão vendo. Bom, parece mesmo que esse avião vai cair. O que eu vou fazer agora? O que uma pessoa faz nessa situação? Eu pensei assim, bom, acho que eu vou começar a pedir perdão pelos meus pecados. Aí gente, aí depois, imediatamente, o outro lado, acorda, você já passou dessa fase. Beleza. E as pessoas gritando, tá? E eu falei, bom, então deixa eu fechar os meus olhinhos aqui, vou pensar em uma por uma, vou trazer na minha mente, no meu coração, as pessoas que eu amo, vou enviar meu amor, minha gratidão para elas, e se eu morrer, eu vou morrer assim, né? Agradecendo, e as pessoas vão saber que no último momento elas estiveram comigo. Então, eu fechei os olhos e comecei a trazer, né, as pessoas que eu amo, né? Aí, de repente, tudo se acalmou, as pessoas pararam de gritar e a turbulência acabou. Ou seja... eu fui acusada de blasfemar, porque uma vez eu fiz um post sobre isso e a pessoa foi lá e falou, né, que nem Chico Xavier, quando passou por uma situação, teve uma atitude dessa, que ele gritou desesperado, que o mentor dele, inclusive, brigou com ele, né, como se eu tivesse... Como se a pessoa não achou que eu era digna de ter tido essa postura, enfim. Mal sabe ela que eu falto uns tantos quanto parafusos na minha cachola. Mas, Vanessa, eu vivia dentro de avião, né? Você sabe, né? Toda semana eu estava, né? 2 vezes por semana eu estava dentro de avião, né? Toda semana, cada final de semana numa cidade, enfim. Eu lembro que uma vez eu estava chegando naquele aeroporto de... Congonhas, São Paulo.
aquele terror, né? Que aquele no meio no mar de prédios, né? Aquela pista dentro da cidade, assim. E o comandante lá já começou, vamos preparar para pousar, por favor, retorne as suas poltronas para o lugar, aquele, né? Aperte o cinto de segurança e tal, feche sua mesinha, e o avião descendo. O avião descendo. E os prédios, né? Tudo lado, assim, tudo. De repente, esse avião arremete. Levanta o bico para cima e faz que o estômago da gente vem parar no topo da cabeça, né? Foi um silêncio absoluto. Ninguém gritou dentro do avião. Todo mundo, né? Assim, segurando nas cadeiras e o avião subindo. Aí eu imediatamente fiz aquele exercício que é de mudar de lugar. Eu imediatamente me vi chegando em casa e abraçando meu filho. Né? Aí o avião estabilizou, depois avisou que estava tendo uma batida policial na cabeceira da pista e a torre não avisou. Tinha um helicóptero na cabeceira, imagina, ia chocar com o helicóptero, né? Enfim, nós ficamos sabendo depois o que tinha acontecido, mas assim, eu imediatamente me transferi para minha casa. Eu me vi abrindo a porta da minha casa e abraçando meu filho. Né? Isso é uma técnica que, né, até era dentro do trabalho lá, das tecnologias, eu, né, dava esse exercício. É uma forma da gente sair desse campo de tensão, sair dessa loucura, dessa tensão, e já se visualizar em outra realidade, né? Porque nós somos seres criadores, e quando a gente sai da tensão, né? Por isso que eu falei, eu tenho que parar de assistir, porque isso envenena a gente. É como se a gente estivesse tomando veneno mesmo. Então, quando a gente sai, né? Você conscientemente sai, você abre uma outra via, né? Ou uma outra porta, né? Consciencial, onde você ali pode construir uma ponte para outra informação, né? Quando a gente está só naquela tensão, nós estamos criando links com esse nível de informação e esse nível de tensão. Quando eu mudo, então eu redireciono toda a minha energia, toda a minha atenção, toda a minha frequência para essa outra informação. Então eu construo ali um outro nível, um outro patamar. E é isso que nós temos que fazer. Temos que estar atentos, sim, temos que estar alerta, absolutamente em alerta, estar de alerta. Até para saber, ok, então vamos construir outra ponte, vamos construir outro link, vamos construir outra via. É o mundo melhor que a gente quer, nós temos que já visualizar isso e sustentar, porque quanto mais de nós entende isso, a gente vira sustentáculos de informação, de energia para uma outra informação. Porque senão é cruzar os braços e deixar o barco afundar, né? Não tem o que fazer. Mas nesse caso, quando eu coloco essa metáfora e proponho essa reflexão, é pelo seguinte, porque da forma como eu estou entendendo agora, como está ficando cada vez mais nítido, né? Que já nem preciso desenhar mais, sim, o barco vai afundar. Inclusive, o barco afundar é parte até do plano original. Sim. Né? Lemúria, Atlântida. E a Bíblia já nos alertava com relação a isso, né? Sim. A Bíblia e muitos que vieram trazendo profecias, enfim. Então, ok. A gente ficou tanto tempo esperando, né, por Nibiru, imaginando que fosse acontecer algo assim, até que não há provas de que não vai acontecer nada, né? Sim. Isso também há muitas especulações a esse respeito, mas então, ok. Vamos colocar que sim, o barco não tem como. Não tem.
E não há cocriação coletiva nesse momento que seja capaz de mudar o rumo das coisas. Considerando, então, que nós precisamos criar uma outra realidade, nós já vamos considerar que a realidade é a partir realmente de um outro patamar. Sim. Ou seja, quando a gente pedia ascensão, né, a gente trabalhava pela nossa ascensão, talvez muitos de nós não tivessem parado para refletir o que isso realmente significava. E aí me caiu a ficha que nesse momento, quando o barco está arrumando, nós estamos nos últimos momentos, quando o barco está arrumando para esse destino fatídico e inevitável, é o momento de nós nos recordarmos de quem somos. Sim. É momento de nos recordarmos que nós somos seres espirituais nessa experiência física. É momento de honrarmos o divino em nós e procurarmos utilizar todas as ferramentas possíveis para fortalecer isso, porque é esse divino em nós que é capaz de operar os milagres que nós necessitamos. E deixando claro, o milagre não significa evitar que o barco se choque, porque o barco vai se chocar. Sim. Só ver uma coisa aqui. Lá vem as continhas. Não, porque eu estava fazendo a conta aqui do que dava a ascensão. A ascensão dá 31, que dá 4. 4 é matéria, né, gente? É a base e é a nossa estrutura, né? Então, para a gente ascender, né, nós temos que o que aconteceu em 2020, né? Aquilo, nós pedimos e viemos pedindo há muito tempo isso, né? Essa ascensão. E aí é o que você falou, às vezes a gente não entende o que é que nós pedimos, né? A gente não tem a visão total, completa, do que seria esse processo aí, né? Ok, chegou ano passado, 2020, deu 4, né? Ano 4. Quer dizer, chacoalhou com a raiz de todo mundo, né? Tirou as bases. É o velho sendo quebrado para o novo poder entrar, né? Para a nova energia poder estar aí, né? A palavra ascensão, as vogais dão 17, que dá 8. Quer dizer, nós, para isso acontecer, criar essa outra base, através de uma conexão, que o 3 é 31, o 3 é uma conexão, né? Eu tenho que estar conectada para poder descer as ideias do Criador aqui, né? Para eu me comunicar esse outro nível de criação, né? E dar início, o 1 está do lado, quer dizer, dar início a essa nova semente aí, essa nova informação, essa base. E o 1 aí pode até significar a origem, né? Porque pode, o 1 é o primeiro princípio. E o princípio, e significando a origem, faz menção justamente à nossa espiritualidade, né? Porque somos espírito antes de mais nada. Sim. E, né, criando aí, então vamos pôr, como é a ascensão, criando aí essa nova estrutura, essa nova base. Mas para isso acontecer, a essência da palavra, da 17, que dá 8, é o quê? Eu tenho que estar na minha presença. Eu não gosto mais dessa palavra, de tanto que a gente fala dela, a tal da empoderar, mas o empoderamento, vamos tirá-la do contexto para o qual estamos usando maciço. Nós vamos tirar do contexto corrompido e vamos voltar para o contexto, para o significado original da palavra empoderamento. Reconhecer. Você ancorar o seu poder dentro de você. É você acessar a sua energia inata. E você está plenamente ancorado. O 8, ele transcende espaço e tempo. O 8, ele é aquele que tem visão ampla, porque é como uma águia, ele voa de cima, ele vê lá longe o que é que ele precisa, ele tem planejamento, ele é um grande gerente, vamos dizer assim, porque ele sabe, né? Mas eu preciso ancorar essa presença dentro de mim. Eu tenho que ser eu e acreditar em mim, mergulhar, 1 em 7,
acreditar em mim mesmo, mergulhar dentro de mim e buscar as respostas. Tudo está dentro de mim, né? E, ao mesmo tempo, as consoantes, que é como isso vai se mostrar, dá 14, que dá 5. Aliás, hoje o dia, a soma dá 14, que dá 5 também. Né? Que é o quê? Ir para a vida. Experienciar. Ousar. Fazer diferente. É 1 e 4. Eu, como indivíduo, através da matéria, o 4, experienciar, fazer as mudanças necessárias, ser livre em mim mesma, né? Então, muda aí, e é interessante que a expressão olhos de ouvir dá 59, que dá 14, que dá 5. Quer dizer, se eu tiver olhos de ouvir, eu vou me libertar, eu vou fazer a grande mudança necessária, talvez, né? Talvez. Pelo menos vai estar no caminho, né? Exatamente. Vai estar no caminho de. Exatamente. E essa questão do... Você vai falar mais algum número? Do ouvido de entender? Pode falar. Não, é só complementando aí que você falou essa questão, né? Do ousar ser diferente. E aí, o que é essa originalidade, essa coragem para ser fora da caixa? Para cantar a sua própria música quando todos estão indo numa toada só, né? O que confere, a única coisa que confere esse poder, essa capacidade, é esse reconhecimento da essência divina, é essa conexão, né? Porque aí você realmente honra aquilo que o Criador nos deu, né? Como a impressão digital, que não tem uma igual à outra, nós não temos ninguém. Não, nós não temos uma outra representação divina encarnada que seja cópia fidedigna. Sim. Para ser esse ousado, a gente vai ser considerado a ovelha negra, né? É aquela que sai fora da normose. Do padrão. Do padrão, né, pré-estabelecido, é aquele que pensa fora da caixa, né? Que dá conta de pensar fora da caixa. Nós que pensamos fora da caixa estamos sendo taxados aí de os conspiradores, né? Porque está enxergando uma outra realidade, uma outra coisa. Ei, querido! Ó, filhote aparecendo na live. Oi! Tá bom! Vim um pouco a Pandora para dentro. Né? Mas é aquela coisa da gente conseguir sair fora do padrão. Mas para que a gente consiga sair fora do padrão, eu tenho que ter olhos de ouvir e ouvidos de entender. Né? Eu brinco, né? Eu tive um professor que ele era completamente doido e ele fazia uma touca de papel laminado, sabe? Papel laminado, alumínio. Assim, de alumínio. Ele colocava, ele falou que dormia com aquilo, para a cabeça dele não sofrer interferência durante a noite, como se estivesse construindo uma gaiola de Faraday. Ele era completamente doido, né? E aí eu falo assim, eu acho que eu estou dormindo com um capacete desse, porque não é possível. Chapéu, a expressão chapéu de alumínio vem daí. E ele dormia, ele falava que ele punha de noite, ele dormia com um papel alumínio na cabeça, ele punha dentro de uma touquinha, né? E dormia com aquilo na cabeça. Eu falei assim, gente... E é interessante, porque se você pegar o seu telefone, pegar um saquinho desse de papel alumínio, tá? Enrola, eu já fiz isso, eu já fiz essa experiência e funciona. Você coloca o telefone ligado, bonitinho, enrola ele no papel alumínio e fecha.
E aí você liga para o meu telefone, não toca, não recebe. O sinal é interrompido. Sinal... não faz sentido. Sabe por que eu sei? Porque a recomendação para você guardar, por exemplo, medicamento homeopático, florais, para eles não receberem essa interferência, né, de radiação, é enrolar no papel alumínio, colocar numa caixinha forrada no papel alumínio. Então, tem fundamento, né? Não é de todo. Óbvio que a gaiola de Faraday ela é inteira, fechada, então não há entrada de interferência por lado nenhum, né? Sim. Eu só com a touca vai entrar por outras vias, né? As células, né? Cada célula tem consciência, não, recebe esse nível de... Mas, assim, a rede neural, pelo menos cerebral, ficaria preservado. E a gente sabe, né, todos os chakras, eles captam, não só os chakras, mas o chakra coronário quer dizer, a nossa ligação direta, né, com o divino. Então, enfim, mas eu acho que eu não vou aventurar, porque aí teria que ser uma roupa de astronauta toda de alumínio, ia gastar muito, até porque, né? Tamanho aqui já é bem avantajado, então não ia ser uma boa ideia. Gente, mas a gente pode brincar, mas assim, só de tirar os telefones fora do quarto, desligar os telefones, deixar fora o mais longe possível do alcance do teu quarto, porque a gente sabe hoje, porque tudo vem símbolos, né, no telefone, mas mesmo assim, o quanto mais longe tiver do nosso alcance durante a noite, melhor. A gente já recebe radiação o tempo inteiro, 24 horas por dia, ainda dormimos com o telefone, muitas vezes gente dorme com o telefone na cama, né? Então, e hoje não precisa mais da televisão estar ligada para a gente poder receber as informações. A emissão é feita no próprio campo, né? Então, essas radiações aí, que são os veículos de transmissão, se a gente puder, né, evitar, melhor. E abrir espaço no nosso dia para voltar para dentro. As pausas, né? Sim. É aquilo que a gente já falou, respiração consciente de poucos minutos, poucas sequências que sejam. Simplesmente fechando os olhos e colocando a atenção e a intenção, né? Isso é abrir portas para essa conexão maior, fortalecimento, né? E isso da agora para frente, quer dizer, já faz tempo, sempre foi, né? Mas agora é inadiável e é, digamos, das coisas mais básicas que a gente tem, a possibilidade de fazer, e é quase que obrigatório. É obrigatório, agora não é opcional mais não. A não ser obrigatório para quem quer determinado destino, né? Obrigatório nunca é escolha, mas... Como a mensagem que veio hoje, né? Respira, se entrega, confia, né? Lembrando que se entregar não é se entregar para isso que está acontecendo, né, gente? É a gente se entregar ao nosso divino, ao nosso eu maior, né? Ter essa comunhão. E a palavra essencial hoje está em voga, né? Então para mim, o que é essencial, trabalho essencial é esse: voltar para dentro, abrir espaço, abrir esse local interno para haver uma expansão e uma conexão mais profunda consigo, porque isso vai abrir as portas, os tais canais, as outras dimensões, vai trabalhar a nossa estrutura como um todo e tira a gente da influência desse contágio tenebroso que está acontecendo, que de medo. A população inteira está com medo e por conta do medo denuncia os seus amigos,
os seus parentes, os seus vizinhos. A coisa vai perdendo o controle, né? Então, nós precisamos recuar. É aquele passinho para trás, voltar, né? Voltar a quietar e abrir realmente um espaço, um momento para isso. Fazer aquilo que é possível individualmente e fazer o que é possível, né, para quem está no entorno, para quem não partilha das mesmas opiniões, para quem não consegue enxergar aquilo que a gente tenta mostrar, né? E sempre há alguma forma de colaborar, mesmo no silêncio. Mesmo no silêncio. Você comenta sobre isso agora, só vou falar o seguinte, eu não vou poder passar mais 5 minutos, porque eu tenho compromisso às 19h30. Eu também tenho, daqui a pouco então, outro. Eu tenho às 19h30, que eu tenho que estar na outra sala já. Então, comenta aí que depois eu faço o comentário final. A Luca aqui está falando que está sendo muito bom escutar e ela sente que a vibração dela, né, é a chave para a conexão, né? E esse é o maior desafio de todos nós, Luquinha, porque a gente conseguir manter essa regularidade, né? Por conta de tudo, o medo e tudo que está avassalador, o medo da sobrevivência, o medo, será que eu vou dar conta de pôr comida dentro de casa, de pagar minhas contas, o que vai acontecer daqui para frente, tudo isso faz com que a gente saia desse eixo. Aí mais importante é voltar para o eixo, porque aí outras portas abrem. Mas o detalhe, a gente falava tanto sobre sobreviver ao invés de viver, né? Que por muito tempo a gente estava sobrevivendo, mas agora de verdade é que nós estamos no modo sobrevivência. No modo sobrevivência real e não figurativo, né? Porque antes, enquanto a gente lutava para ganhar a vida, a gente estava deixando de viver verdadeiramente para subviver. Agora é sobreviver, uma questão mesmo de sobrevivência. Sim. E aí é o seguinte. Daí os grupos de apoio para que a gente saiba o que fazer para sobreviver a esse caos inteiro aí que está aí, né? Isso. E eu ia só dar uma dica que eu até já, né, tenho usado com clientes, com pessoas que eu tenho acompanhado, essa questão da regularidade, né? Por exemplo, para você se lembrar, programa o seu telefone para despertar, coloca um toque agradável, de preferência uma melodiazinha que tenha sino, que já te induz a lembrar da meditação, coloca para tocar de hora em hora, pelo menos, acho que de hora em hora tá bom. E ao tocar de hora em hora, você não precisa ficar lá 5 minutos, não. Não precisa nem ser 5 minutos. Começa com 1 minuto, 2, e à medida em que você for persistindo na prática, naturalmente o tempo vai aumentar sem você perceber. Quando você se der conta, você já... Porque é algo que alimenta, sabe? Essa conexão, essa possibilidade de você se dar esse carinho, esse tempo de silêncio e de conexão, ela não só vai fortalecendo a conexão, como você vai se nutrindo e o tempo naturalmente tende a se ampliar. E aí vai ajustando de acordo com a disponibilidade também, é claro, né? E uma forma também simples, bem simples, né? Lembrar do Emoto, que escrevia paz, amor, né, tranquilidade, ou que seja, que for a palavra que, né, que ali no momento você queira trabalhar, escrever na sua garrafinha de água ou no seu copo, você está ali trabalhando, bater para até lembrar que você tem que beber água, né? Que a gente precisa, né? Na hora que bater o sininho, você lembra de fazer uma respiração profunda, consciente, e beba a sua água agradecendo esse momento de você estar ali, fazendo essa conexão, e volta a trabalhar. Bateu de novo, é uma outra forma,
né? A gente pode ir criando formas que sejam usando simples, recurso. né? Simples, mas que nos lembre de voltar. Voltar. E Vanessinha, está na sua hora, deixa eu só deixar meu convite final aqui, por falar em criar formas, já era até para ter oferecido, já era para ter começado, mas em função do imprevisto que eu tive semana passada, que foi uma queda, a minha mãe levou uma queda na quarta-feira, felizmente está bem, com muitas dores ainda, mas eu estou oferecendo um workshop, um mini workshop, são 3 dias, começa amanhã, sexta e sábado, de 19 a mais ou menos 20, eu coloquei assim, mas não deve passar muito de 1 hora. Ecologia vibracional, que é justamente, eu vou estar dando dicas, né, informações, coisas que eu acumulei, né, nesses meus 20 anos com estudos na área das terapias, e eu vou deixar o link no comentário aqui do vídeo. Quem quiser se inscrever, porque vai ser em plataforma fechada, é gratuito, não vou cobrar nada e não vou vender nada. Eu estou realmente oferecendo isso como uma forma de dar um suporte a mais para as pessoas, né? Oferecer pelo menos ferramentas assim, práticas, simples e aplicáveis nesse momento. Tá bom? Então, gratidão a todo mundo que esteve aqui, né, nos escutando, né, fazendo parte aí dessa energia boa. Gratidão, Vanessa. Gratidão, Dulce. Gratidão a todas as pessoas que estão nos ouvindo e que irão nos ouvir depois. Sim. Semana que vem tem mais. Isso. Aí, semana que vem, vai ser na plataforma do YouTube da Vanessa. No Elevando a Vibração. A gente está alternando. Tá bom? Então, beijinho para todo mundo. Até. Bye. E um excelente resto de semana. Beijo. Que assim seja.